mês de maio se iniciou, olhando muito mais o cenário externo, com preocupações que acabaram sendo dissipadas ali no final de abril, principalmente com a Europa. O grande receio que criava, digamos assim, uma volatilidade e tensões era em relação às eleições na França. Preocupações em relação à extrema esquerda e até mesmo a candidata de extrema direita, que está no segundo turno, de uma vitória e a saída, a ruptura com a zona do euro. E agora, com um segundo turno entre o Macron, que é o candidato de centro-direita, e a Le Pen, candidata de extrema-direita, digamos assim, reduz-se os riscos, o receio, digamos assim, com a saída da zona do euro. Por quê? Porque o candidato de centro-direita, ele tem mais intenções de voto, ali na casa de mais de 60%, e a discussão é manutenção na zona do euro, não criação, a volta, por exemplo, da moeda do franco em relação ao euro. Então não tem uma ruptura em relação a isso, até pelas ideias da Le Pen, que eram até de reduzir a idade mínima de aposentadoria, chegava a ser um absurdo. Então, digamos, Europa acabou se acalmando. As tensões ainda no fronte externo permanecem em relação a um possível, digamos assim, embate entre Coreia do Norte e Estados Unidos. A princípio, não acreditamos que chegue a ter um embate, digamos assim, ou uma guerra. A gente não acredita numa solução, digamos assim, pacífica, com interferência até mesmo da China. Não é bom para ninguém. Isso gera volatilidade, um risco excessivo e ninguém gosta, obviamente, de uma guerra. Fora que se ocorresse uma guerra, o risco sim era de elevação do dólar, a busca por ativos, digamos assim, com menor risco. E o ouro também, mas não é o nosso cenário atualmente. No cenário doméstico, a grande discussão ainda é a aprovação da reforma trabalhista e também o andamento do processo para aprovação da reforma da Previdência. A discussão e aprovação final, principalmente da reforma da Previdência, só deve acontecer no segundo semestre desse ano, lá para setembro, é o que o nosso analista político acredita. Mas nós temos uma discussão já para maio que é, trazendo para curto prazo, uma redução maior no ritmo de queda dos juros pelo Banco Central. A discussão é, será que o Banco Central já vai reduzir no final do mês, início de junho, final de maio, início de junho, a Selic em 1,25 a 1,5 pontos percentuais de queda, indo ali para um dígito, a taxa de juros? Essa vai ser a grande discussão aí no mês. A gente acredita sim que o Banco Central pode reduzir, pode acelerar, digamos assim, a queda, o ritmo de queda de juros de 1 ponto percentual para pelo menos 1,25, o que ajuda principalmente a custo de captação das empresas, reduz-se isso, atrai investimentos estrangeiros e a gente tem uma inflação extremamente controlada, com queda de juros e também um governo que vem fazendo aí licitações de concessões, que ocorreram licitações de linhas de transmissão, tem também os aeroportos, 4 aeroportos foram licitados. Agora na pauta nós temos as licitações no pré-sal, ou seja, de petróleo, que deve atrair ali quase 30 bilhões de reais só das concessões, fora os investimentos que somam 140 bilhões de reais. Dito isto, nós estamos sim otimistas com o cenário para renda variável, por conta da menor custo de captação das empresas, o país voltando a crescer, principalmente olhando o segundo semestre e ano que vem, um cenário ali mais para longo prazo, olhando o ano que vem as eleições, de uma transição política muito maior de um candidato entre centro e centro-direita, direita, vencendo as eleições, mantendo o ajuste fiscal, um cenário aí de crescimento para o Brasil. Fora que quando a gente compara o Brasil em relação a outros países emergentes, a gente está numa situação melhor, com queda de juros e uma inflação extremamente controlada. Então, a gente tem sim um cenário saudável para o Brasil, com investimentos, e aí esse cenário extremamente propício para isso, aproveitem o momento para investir. O que está acontecendo e vai acontecer aí nos próximos meses e anos, é o que a gente espera, que com uma taxa de juros menor e também com uma inflação menor, e aí juros reais menores, o investidor terá que buscar um maior risco para obter maiores retornos. E aí essa migração de títulos públicos até mesmo para fundos multimercados e ações.
que vai acontecer, por exemplo, fundos de pensão, onde a meta atuarial é de 6%. Se a gente tem uma queda de juros, um juros real atingindo 4%, 4,5%, a busca por ativos de maior risco, mas consequentemente buscando maior retorno. E aí segue assim o nosso otimismo para bolsa, né, e também diversas aplicações, no caso aí fundos multimercados, que historicamente geram um retorno, né, bem acima da taxa de juros, principalmente em momentos de queda de juros. Tá ok? Fica essa dica que renda variável para quem tem um perfil agressivo, para quem tem um perfil moderado também fundos multimercados e obviamente para um perfil ainda conservador, ainda tem Tesouro, CDBs e próprias NTNBs para investimento. Mas o momento segue altamente propício para investir no Brasil. Um grande abraço e até a próxima.